Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos falar sobre a Igreja Assembleia de Deus. Meu convidado é um especialista, pesquisador desse tema, Gedeon Freire Alencar, doutor em Ciência da Religião. Muito obrigado, Gedeon, pela sua participação aqui no programa de hoje. Obrigado, digo eu, Flávio, pelo convite. E você que nos acompanha aqui pela TV Horizonte sabe que pode nos acompanhar também através do nosso canal no YouTube. Ainda não se inscreveu no canal? Procure por Religare, Conhecimento e Religião. Se inscreva no canal, marque no sininho para não perder nenhum programa novo. E você também pode nos ouvir através das plataformas de podcast, como Spotify, por exemplo. Também se inscreva em nosso canal para acompanhar o Religare. Gostou do programa? Quer mandar para alguém? Compartilhe as entrevistas do Religare. Gedeon, como é que você nos apresenta esse tema que você pesquisa há mais de 20 anos? A Igreja Assembleia de Deus ou as Igrejas Assembleia de Deus? É bom começar lembrando disso, que o nome é no plural. É uma das questões que eu tenho muito discutido isso em bancas, em textos, tudo, que algumas pessoas insistem em falar o nome no singular como se ela fosse uma igreja única. E é interessante, algumas pessoas fazem isso por desconhecimento, mas é interessante como a elite da igreja, a cúpula principal das duas grandes convenções que vive disputando, faz a questão de falar no singular como uma tentativa de hegemonia. Porque na medida que ele se apresenta como presidente da Assembleia de Deus, ele parece que é o presidente único de uma igreja única, que, nenhuma coincidência, é a maior igreja do Brasil, talvez uma das maiores do mundo, porque está em 120 e tantos países do mundo, pelo site internacional que ele tem nos Estados Unidos, mas ela, quando nasce em 18 no Brasil e quando ela nasce em 14, o nome é no plural, porque o que são? São igrejas que se pentecostalizaram, né, como resultado dos avivamentos dos séculos anteriores e avivamento do próprio Azusa Street. Essas igrejas se pentecostalizaram, mas são igrejas autônomas de diferentes aspectos, inclusive batistas, majoritariamente batistas, e aí elas nascem com esse ethos batista autônomo. É tanto que em alguns países do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, isso é muito comum. Você tem um nome, uma adjetivação qualquer, igreja Betel, igreja, mas no registro ela é membro das Assembleias de Deus, da Convenção das Assembleias de Deus. No Brasil, você tem centenas ou talvez milhares de grupos, que a gente chama de ministérios, que é uma espécie de força política e administrativa regional e geográfica, e que ela se espalha pelo Brasil inteiro. Por exemplo, aqui em São Paulo você tem o Ministério do Ipiranga, que tem igrejas em diferentes bairros ou igrejas em outros estados e até fora do Brasil. Você também tem o Ministério de Perus, você tem o Ministério do Belém, você tem o Ministério do Brás. São igrejas da Assembleia de Deus com ministérios autônomos, distintos e concorrentes, e às vezes inimigos ferozes, e que têm diferentes núcleos de diferentes lugares, e as convenções são formadas por esses ministérios que são autônomos e ao mesmo tempo concorrentes. Ou seja, por isso que eu criei o que eu chamei de assembleianismos, que, diferente, por exemplo, das igrejas na América Latina e no resto do mundo, se você pegar, por exemplo, o site da América Latina, da Argentina, do Chile, ou mesmo dos Estados Unidos, você tem um site único para a denominação. Por quê? Porque, de alguma forma, mesmo com toda a autonomia, porque elas são visceralmente congregacionais, mesmo com a autonomia das igrejas locais, elas têm como um modelo vaticano, elas têm um centro de poder único, por isso que elas têm um site único. No Brasil, isso é absolutamente impossível. Eu estava lendo seus trabalhos, o nosso produtor, Leonardo Polinário, levantou com você, né, o material que você já produziu, sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, textos mais recentes. Num dos trabalhos, acho que é na tese de doutorado, você começa perguntando assim, a Assembleia de Deus é brasileira? E você responde, brasileiríssima. Não, o que marca essa brasilidade das igrejas da Assembleia de Deus? Tem duas coisas que são folclóricas, mas são interessantes, do ponto de vista mais geral, já que a gente está falando para todo mundo. Primeiro, essa característica muito típica do brasileiro, do assembleano brasileiro, de dar a paz do Senhor. A paz do Senhor é um cumprimento especial, que é uma espécie de índice da espiritualidade. Se você não dá a paz do Senhor, você não está bem com Deus, está com vergonha. Então, assim, é muito comum se dizer a paz do Senhor publicamente, na rua, no trabalho, na escola. Então, isso é uma marca
dessa igreja, que é muito interessante, que nasce na primeira década, e aí, enquanto a Assembleia de Deus diz a paz do Senhor, a congregação cristã fala a paz de Deus. Só que quando os assembleanos vão para outros países, vão para a Argentina ou vão para os Estados Unidos, que eles chegam lá, dá paz do Senhor, as pessoas dizem bom dia, boa tarde, boa noite. Porque isso é uma coisa muito original do Brasil. É uma brasilidade. Uma segunda coisa é a característica do pastor presidente, que, aliás, nossa amiga Marina, que você já entrevistou, fez toda a pesquisa dela, tanto no mestrado e até no pós-doc, que ela fez um trabalho muito interessante sobre dinastias. Que aí a Assembleia de Deus, eu até brinco na minha tese, assim, a congregação cristã não é congregação e nem as assembleias são assembleias, do ponto de vista eclesiástico, estrutural. Porque as Assembleias de Deus no Brasil se tornaram uma denominação diferente das igrejas, das Assembleias de Deus no mundo inteiro. Elas não são autônomas, elas são congregações ligadas a uma sede, e essa sede tem uma figura chamada pastor-presidente, que é vitalício, absoluto, que não tem estatuto acima dele e que não tem nenhuma instância de poder sobre ele. Eu até brinco, eu até tenho um texto que eu digo, no meu texto eu digo uma coisa, Flávio. Na teologia católica, a teologia diz, pede à mãe que o filho atende. Tá? Quer dizer, essa coisa da intercessão de Maria. Na Assembleia de Deus é assim, peça a Deus que o pastor-presidente atende. Porque pastor-presidente é absoluto, vitalício e é maior que Deus. E essa figura do pastor-presidente só existe no Brasil. Se pegar nos sites das demais Assembleias de Deus da América Latina, da Europa e até da Ásia, você tem outra superintendente e é votado, tem as instâncias locais, tem as instâncias regionais, as instâncias estaduais e a instância nacional. Então, tem uma série de instâncias de poder com votação e com alternância de poder. Coisa que aqui no Brasil, nas últimas décadas, a gente não soube que era isso. Bom, todo fenômeno tem a sua história, a Assembleia de Deus tem a sua história, a Assembleia de Deus de hoje não é exatamente aquela Assembleia de Deus, né? As Assembleias de Deus, sempre no plural, lembrar disso, de 100 anos atrás. Né? O que é que marca a Assembleia de Deus na sua origem aqui no Brasil, Gedeon? Bom, ninguém faz 100 anos impunemente, né? Nem instituição, nem pessoa. As Assembleias de Deus no Brasil nascem a fruto heróico e místico e absolutamente voluntário de dois suecos que têm uma experiência pentecostal nos Estados Unidos, o Berg e o Vingre, e aí, de forma muito heróica e ufanista, eles recebem uma revelação e vêm para o Brasil. Só que quando eles chegam no Brasil, eles chegaram no final de 10 e 11, quando eles são expulsos da Igreja Batista, eles fundam Missão da Fé Apostólica, que é o nome da igreja do Seymour em Los Angeles, que é o movimento negro americano, do pentecostalismo negro. E aí começam, por exemplo, as tensões e as dificuldades de entendimento histórico, tanto de pesquisadores internos como externos, porque assim, se eles vêm dos Estados Unidos, então é influência americana. Se eles vêm da missão... Mas assim, esse pentecostalismo brasileiro a não ser o que o Bernardo Campo, um teólogo peruano chama de pentecostalidade, a única coisa que eles herdam essa ideia teológica da contemporaneidade da ação do Espírito Santo. Mas o modelo estrutural, a eclesiologia e todas as demais demandas e contingências desse movimento nos Estados Unidos não chegam aqui no Brasil. Porque esse movimento pentecostal, por exemplo, nos Estados Unidos, negro, ele é extremamente militante, ele tem um culto muito mais efusivo, as pessoas dançam, cantam, aquela coisa do coral. Esse pentecostalismo extraordinário dos negros no primeiro momento não chega aqui. Chega um pentecostalismo, de fato, místico, mas um pouco disciplinado, ordenado, litúrgico, tanto pela herança sueca dos dois, como pela própria herança sueca batista de ambos. E logo depois começam a chegar missionários enviados oficialmente da Suécia, da Igreja Batista, a chamada Filadélfia, que aí vão estar dando essa ordenação. Mas tem duas coisas que são muito significativas que eu entendo como vanguarda dessa igreja nas primeiras décadas. O que era o elemento mais significativo da comunicação nas primeiras décadas? Jornal. Pode ser meio óbvio, jornal, todo mundo faz jornal, empresa, mas lembra o seguinte, as condições logísticas de transporte na década de 10, 20, 30, em plena
período das duas grandes guerras. Em diferente momento, o jornal não chega, o jornal não é feito porque ele não consegue chegar, porque ele precisa vir de navio pela região litorânea. Segundo, o nível de escolaridade do Brasil no geral e ainda mais do próprio movimento pentecostal. Ou seja, no primeiro momento em que esse jornal é feito de forma heróica por essa igreja e é o grande elemento da comunicação dessa igreja. Décadas depois, ela vai satanizar a rádio e depois satanizar a televisão. Segundo elemento fundamental dessa excepcionalidade assembleana no primeiro momento. Ela tem mulheres solteiras na liderança e na coordenação desse jornal. Não foi por influência, teve gente, foi influência da Zeca, a minha orientadora do mestrado. Não foi influência da Zeca no primeiro momento, não foi direcionamento ideológico da Zeca. Quando eu comecei a ler o Boa Semente, professor Flávio, que é o primeiro jornal de 19 a 29, eu me toquei. Peraí, tem diversas mulheres escrevendo no jornal e o jornal é liderado por Frita Wingre. Em que lugar do mundo, na década de 20, tem um jornal denominacional liderado por uma mulher, ou jornal de empresa, ou jornal como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e assim por diante? Qual empresa, qual exército, qual partido? Em que lugar do mundo mulher tem protagonismo? Mulher não votava na década de 20, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Suécia. E aí, mas as igrejas da Assembleia de Deus exerciam liderança. Exerciam liderança. Gedeon, eu queria te fazer uma proposta, porque esse tema é muito importante e a gente tem ainda o segundo bloco, então a gente podia fazer uma pausa e a gente segue então no segundo bloco para seguir desse ponto, né, sobre a questão de gênero nas igrejas da Assembleia de Deus. No Religário de hoje nós estamos conversando sobre as igrejas da Assembleia de Deus. Nosso convidado é o doutor em Ciências da Religião, Gedeon Freire de Alencar. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.